Maria, a Rainha do Céu nas Escrituras. As Sagradas Escrituras, lavradas por inspiração do Espírito Santo, possuem sentido não apenas literal. Existe, no compêndio dos livros canônicos, traços importantíssimos da revelação divina, os quais permaneceram ocultos por figuras até que fossem desvendados pelo magistério infalível da Igreja. Ensinou Orígenes: as coisas que foram escritas, de fato, são formas de certos mistérios e imagens das coisas divinas. A este respeito, há uma só sentença em toda a Igreja: que toda a lei é espiritual e que as coisas que a lei espiritualiza não são conhecidas por todos, mas apenas por aqueles aos quais a graça do Espírito Santo é concedida na palavra de sabedoria e de ciência. Sobre a autoridade única da Igreja para elucidar a palavra de sabedoria e de ciência da revelação, esclarece São Paulo: saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Assim, de ora em diante, as dominações e potestades celestes podem conhecer, pela Igreja, a infinita diversidade da sabedoria divina, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Toda e qualquer autoridade em relação aos enigmas da fé cristã vincula-se apenas ao poder das chaves conferido por Cristo à sua esposa mística, que é a Igreja Católica, representada pelo apóstolo São Pedro. Entende-se o poder das chaves como a capacidade de abrir, revelar as verdades fideístas que estão aprisionadas, restritas e ocultadas, e com essa liberação da Santíssima Revelação, ligar o céu e a terra. Logo, a incapacidade de ler e discernir as Escrituras sem a interpretação infalível da Igreja tem levado muitos a negar artigos de fé, rebus fides, importantíssimos. Um desses artigos negados por aqueles que não detêm a infalibilidade das chaves na interpretação das Escrituras é o título sacerdotal de Rainha do Céu dado à Virgem Maria. Se alguma coisa não se encontra nas Escrituras de modo literal e expresso, com certeza lá estará em modo figurativo. A linguagem da figuração se mostra mais eficiente que a linguagem do sinal da letra. A letra convence, mas a figura convence e mostra. Para entender a mensagem figurada, como ensinada pela Igreja, devemos utilizar dois métodos interpretativos, quais sejam a anagogia e a analogia. Tem-se a anagogia como a interpretação do sentido místico das figuras, a qual transcende ao mero sentido do sinal gráfico, para apontar o sentido espiritual daquelas figuras dentro do plano salvífico. A analogia, por sua vez, é a interpretação da mensagem figurada pela comparação dos elementos essenciais, analogia entis, entre a figura e a realidade a qual essa figura antecipou. Neste sentido, há nas Escrituras a figura sacerdotal da Rainha do Céu, divinamente instituída, cuja missão era ser a primeira intercessora de suma confiança mais próxima do Rei. Essa figura, que representaria no futuro o papel da Virgem Maria, tanto na terra quanto no céu, iniciou-se por Betsabé, mãe do rei Salomão, a qual fora dada a insígnia de Rainha-Mãe. Sabe-se que o título do rei de Israel, sucessor do trono de Davi, em Salomão, era a figura de Cristo. Salmo 131. O Senhor fez a Davi um juramento: colocarei em teu trono um descendente de tua raça.
Assim também, a Jerusalém terrena figurou a Jerusalém celestial. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Mas todo rei e todo reino possui uma rainha. Mas em razão da poligamia dos reis de Israel, com milhares de esposas, a coroa fora destinada às mães dos monarcas. Neste sentido, dizem as Escrituras: Pede ao rei Salomão que nada te recusa, que me dê Abissag, a sunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabé, falarei por ti ao rei. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe, e ela sentou-se à sua direita. Os profetas também prenunciaram a rainha do céu: Filhas de reis formam vosso cortejo. Posta-se à vossa direita a rainha ornada de ouro de Ofir. Filhas de rei estão entre as suas damas de honra. À tua direita está a rainha em ouro de Ofir. Mesmo os povos mais ricos implorarão teus favores. Farei teu nome ser lembrado em todas as gerações. Portanto, os povos te louvarão para todo sempre. Seu nome será lembrado em todas as gerações. Para não restar dúvida de que a pessoa humilde que se tornou rainha referia-se à Virgem Maria, é dito que todos os povos a louvariam, e seu nome seria lembrado por todas as gerações. Considerou a humilhação de sua serva, pois, doravante, todas as gerações me chamarão abençoada. Denotamos assim que a característica de rainha no Salmo 44, verso 10, é ser conhecida e reverenciada por todas as gerações, assim como é a característica dada pelo Espírito Santo à Santíssima Virgem. Também Isaías profetizara: E tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real entre as mãos do teu Deus. O sinal do diadema restou profetizado no livro de Ester, lembrando que a rainha Ester fora uma das prefigurações da Santíssima como rainha de Israel. Amou-a mais que todas as outras mulheres, e ganhou ela as graças e o favor real, mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha. Sobre a identidade da rainha fora ainda profetizado: Cobriu, irritado, o Senhor com uma nuvem, a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e na sua cólera desinteressou-se do escabelo de seus pés. Por ocasião da natividade de Cristo, sua genitora fora coberta, envolvida pelo poder do Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Assim fora, para que se cumprissem as profecias da natividade do Messias, pelo ventre de Maria. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião, eis que venho residir no meio de ti. E por essa razão, ao responder ao pedido da mãe dos apóstolos, São João e São Tiago, Cristo disse-lhe: Aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Quanto, porém, ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai já reservou.
Explicou Jesus que os assentos ao seu lado, tanto esquerdo quanto direito, já haviam sido destinados. À esquerda de Cristo é o lugar do Deus Pai, uma vez que Cristo sentasse à sua direita. A direita pertence à rainha. Posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Considero o título de Rainha do Céu à Santíssima Virgem convinha a Cristo para testemunhá-lo como Rei Celestial, Rei de Israel eterno. É bom deixar claro que a rainha não tem os poderes do rei, mas apenas a prerrogativa de interceder junto a ele, representando os súditos. Apesar da clareza do magistério da Igreja, os filhos da serpente, inimigos da mulher e da criança, insistem em denegri-la, tentando tirar-lhe o título de Rainha Celestial, que o próprio Deus lhe conferiu. Argumentam, na linha do precedente pagão, que a Rainha do Céu é um ídolo do paganismo primitivo. Invocam a citação do livro de Jeremias, onde se diz: "Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu de nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações." Ora, Jeremias adverte contra uma falsificação, mas nenhuma falsificação poderá extinguir o modelo real. É comum o inimigo de nossas almas tentar confundir os artigos da fé, pervertendo-os. Deus muitas vezes permite essas fraudes para provar a nossa fé na Igreja e na revelação. O fato de ter existido uma divindade pagã apelidada de Rainha do Céu não quer dizer que Deus não tenha instituído a verdadeira rainha. A mentira surge para tentar destruir a verdade. Todos sabemos, por exemplo, que o título de Rei dos Reis pertence a Nosso Senhor. Todavia, o rei Nabucodonosor usurpou esse título. Eis o sonho. Agora vamos dar ao rei a interpretação. Senhor, tu que és o Rei dos Reis, a quem Deus dos céus deu realeza, poder, força e glória. Não por acaso está profetizado. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E assim, salve Cristo, salve Rei dos Reis, e salve Maria, a Rainha do teu reino, e a nossa Rainha, nossa Mãe, Mãe de toda a humanidade regenerada.